Graça e paz, querido, querida, que me dá a oportunidade de falar com você nessa hora. Vamos fazer uma breve oração falando com o Pai para que Ele abençoe o nosso entendimento e dê-nos compreensão a respeito da sua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, reconhecemos aqui a nossa finitude. Pedimos-te que o que esteja em evidência é a sua palavra e que a pessoa de Cristo seja aquele que seja exaltado, que o que se enalteça seja o conhecimento, mas de Deus, que aquilo que se confirme e se revele seja a tua vontade, que é sempre boa, agradável e absolutamente perfeita. Em o nome de Jesus. Amém. Ao longo dos séculos, em verdade, desde o início da criação do homem, Deus tem separado para si um povo exclusivamente seu. Diz a palavra do Senhor que este povo é um povo que deve ser zeloso de boas obras. Mas não é possível que sejamos zelosos de boas obras se Ele mesmo não nos capacitar para estas boas obras. E eu louvo a Deus porque a graça que nos alcançou nos faz capaz de realizá-las para o louvor da glória da pessoa de Jesus Cristo. A palavra diz em Efésios 2:10 que somos feitura sua, separados para as boas obras, santificados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O mérito é de Deus que preparou antecipadamente todas estas boas obras, mas a disposição em andar por elas tem sido nossa. Tem sido conferido a cada um de nós, para que nós caminhemos à altura do nosso chamado também, pela superabundante graça que tem sido derramada em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos falado ao longo de uma caminhada que a perseverança deve ser uma característica do servo de Deus. E a perseverança nos firmes propósitos que fazemos com Deus para a sua glória. Uma definição simples de perseverança que você pode guardar aí em seu coração e que realmente está alinhada com o que a palavra fala é manter-se firme nas posições assumidas por tempo indeterminado. É uma boa, concisa e completa definição a respeito de perseverança. Mas ao contrário disto, nós temos visto muitas pessoas que têm no histórico de sua caminhada uma série de obras incompletas. Uma série de coisas que começaram e não terminaram. Isto acaba como que virando uma marca registrada, característica desta pessoa para as pessoas que estão à volta dela. E é uma marca registrada que faz com que ela não seja confiável aos olhos dos homens. Mas Deus nos tem dado condição em Cristo de sermos diferentes, de sermos pessoas que podemos realmente começar, perseverar e, por consequência, dar cabo às obras às quais dispomos-nos diante dele e na dependência dele, para que nós empreendamos. Ainda que as coisas à nossa volta possam parecer absolutamente contrárias, e ainda que certos propósitos que nós façamos em relação àquilo que o mundo nos propõe e nos apresenta possa parecer
absolutamente arredio, improvável, algumas vezes com a conotação de impossível, quando são propósitos de Deus colocados em nossos corações para que nós realizemos para a sua glória, são execuíveis. E eu quero, em nome de Jesus, que você considere comigo essa questão, e para que nós consideremos a respeito de perseverança, eu creio que há um exemplo bíblico muito propício a isso, que acontece em um tempo 605 antes do nascimento de Jesus. Nós estamos aqui no reinado do rei Jeoaquim, no endereço bíblico de Daniel, capítulo 1. E a referência é uma situação que se dá quando o Império Babilônico cerca todo o reino de Judá e toma de assalto a cidade de Jerusalém, subjugando todo aquele reinado. E por determinação do rei Nabucodonosor, devem ser escolhidos dentre os que foram subjugados da nação de Judá, aqueles jovens, bem jovens, mas de boa formação genética, de boa origem familiar, jovens da família real e jovens também nobres, que deveriam ser transportados para a Babilônia, para lá ficarem por um período de 3 anos, e uma espécie de treinamento e preparação, pois eles já vinham com aquela genética e aquele biotipo, porque a palavra diz que também eram homens que deveriam ser escolhidos sem defeito algum, trazendo o melhor da cultura de Judá, e que deveriam ser instruídos na cultura babilônica, para que, na soma desta instrução, mais a qualidade cultural e genética que tinham, eles pudessem, depois de 3 anos de preparação, servirem ao rei. Dentre estes jovens, 4 em especial são o destaque da palavra, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O escritor deste relato é o próprio Daniel. E diz a palavra escrita por Daniel que, por ordem real, eles deveriam ser alimentados com os manjares, com as iguarias e com o vinho do rei, para que eles ficassem fortes e viçosos e também pudessem se apresentar diante do rei de uma maneira de acordo com aquele padrão que o rei imaginava ser o melhor. Mas no versículo 8, e esse é um ponto que nós precisamos relevar e destacar nesta reflexão, do capítulo 1, diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa resolução de Daniel tinha um fundamento também de origem espiritual, porque ele sabia que estas iguarias, ele sabia que este vinho era consagrado aos deuses babilônicos. E como Daniel, ao contrário disso, era um homem, um jovem ainda, mas já um homem em convicções, consagrado para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, a quem nós servimos também, em questão de experiência espiritual, não era um homem diferente de você, jovem que me ouve, e de você, adulto, pessoa de idade mais avançada que me ouve, porque a experiência de Daniel com Deus, ainda que em um Cristo para eles oculto, é a mesma experiência que nós na dispensação da graça e da nova aliança, porque sempre houve uma graça manifesta de Adão até aqui, de Deus para com o homem. Então este Daniel, não um super-homem, não um homem especial,
mas apenas um homem que resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, porque isso batia de frente com os fundamentos espirituais, os quais ele cria, e com o compromisso que ele tinha com um Deus que ele amava mais que a própria vida. E eu quero lhe dizer que ele amava a Deus mais que a própria vida, porque a história, ato contínuo do livro de Daniel, mostra de maneira muito clara que não só ele, como Ananias, Misael e Azarias, eram pessoas que tinham firmes propósitos, tão consolidados ao ponto de pagarem com a própria vida se não pudessem cumprir os propósitos que fizeram com Deus. Mas Deus foi misericordioso e permitiu que Aspenaz, o chefe dos eunucos, o homem sobre o qual estava a responsabilidade de preparar Daniel, Ananias, Misael, Azarias e os demais que estavam ali sendo preparados para servir diante do rei, permitisse que Daniel conversasse com o cozinheiro-chefe e pedisse ao cozinheiro-chefe que desse a eles a oportunidade de serem por 10 dias alimentados apenas com legumes e água, que era o propósito de Daniel diante de Deus. E fez a proposta para o cozinheiro-chefe que depois de 10 dias ele observasse Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se eles estivessem tão bem quanto os demais, que ele então permitisse que ao longo deste tempo de preparação eles ficassem com este tipo de alimento, estando isentos de ter que comer as iguarias e os vinhos consagrados a deuses estranhos do rei de Babilônia. E Deus, como sempre, honra propósitos firmados e cumpridos, que são feitos para o louvor da sua glória e que são colocados nos nossos próprios corações por Ele mesmo. Ao cabo de 10 dias, permitiu que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não somente estivessem tão bem quanto os demais que comiam das iguarias do rei e bebiam do vinho, como eles estivessem, diz a palavra, mas mais robustos, mais vistosos, com melhor aparência. E então o propósito de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi honrado também por homens e foi consolidado ao longo deste tempo de preparação. E muitas vezes nós nos espantamos porque os propósitos que fazemos diante de Deus, não que nós devamos em absoluto esperar isto, não, mas não são raras as circunstâncias em que até os homens nos honram pela posição que assumimos de firmeza diante de Deus. Mas ao contrário disso, existe aí um sem número de cristãos, de pessoas que professam a respeito da fé em um Deus que diz a respeito de si mesmo que ele não muda e que nele não há sombra de variação. E este Deus que não muda e que não há sombra de variação, tem o propósito de fazer-nos semelhante a Ele na pessoa revelada de Jesus Cristo, que também não muda e não tem sombra de variação. E que todas as nossas mudanças sejam para mudarmos no sentido de sermos semelhante a Ele, cada vez mais próximos de um Deus que não muda. Para que a nossa caminhada seja assim como a vereda do justo que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Mas em contrário disto, professamos muitas vezes, com muita frequência, não raras, as situações em que podemos verificar que o servo de Deus não persevera, não se mantém firme nas posições que assume. E eu quero lhe dizer que Deus não precisa que as coisas cheguem às últimas consequências para saber que ali na frente você iria desistir. Nós
ao contrário de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, deixamos de resolver firmemente a respeito de nossos propósitos diante de Deus por conta de 4 fatores sequenciais, sendo que um fator sempre vai desencadear o outro, que desencadeia o terceiro e por fim o quarto. São 4 fatores sequenciais que eu quero que você pense a respeito deles agora de uma maneira rápida e objetiva, mas positiva e produtiva diante do Senhor, aí é onde você está ouvindo essa palavra. A primeira razão, o primeiro fator, porque deixamos de resolver firmemente a respeito de nossos propósitos diante de Deus, é pelo grande amor com que nós nos amamos. Nós nos amamos tanto que certos propósitos que num primeiro momento, no momento da emoção, no momento da circunstância aparentemente possível e provável e necessária daquele propósito firmado, passa a ser logo ali à frente alguma coisa que vai contra algum sentimento, alguma vontade, algum anelo pessoal que estava oculto, mas que de repente vem para combater aquele propósito que assumimos diante de Deus e deita o propósito por terra. Isso não é outra coisa senão pelo grande amor com que nos amamos. E quando nós nos amamos demais, meu amado, quando nós nos amamos demais, minha amada, há um outro fator sequencial desencadeado pelo grande amor com que nós nos amamos e que nos leva a não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, a negligenciarmos no tempo de oração, a negligenciarmos no tempo de busca, de estudo, de meditação, a negligenciarmos em uma coisa que eu considero fundamental, mas que é mistério para muita gente: esperar Deus falar. Porque a palavra diz que tudo que não provém de fé é pecado. E nós muitas vezes agimos com Deus como aquela frase que diz que quem cala consente. Muitas vezes nós esperamos uma resposta de Deus e ela aos nossos olhos demora para vir, e então nós imaginamos que Deus ficou quieto, então é para que nós façamos de uma determinada maneira, que lá na frente a gente vai ver que não é, porque Deus não é o avalista dos nossos planos. Porque ele diz que os meus planos não são os vossos planos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então melhor esperar e aguardar até Deus falar. Não, mas se Deus não falar até amanhã ao meio-dia, eu perco aquele negócio. Perca, porque Deus não está na pressa, na ansiedade, no afã de querer fazer com que Ele responda, mas Deus está na calmaria, na tranquilidade, no descanso e na espera. Então, um dos fatores sequenciais aqui, o segundo, que não nos deixa resolver firmemente as coisas diante de Deus, é não buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Porque primeiro é pelo grande amor com que nós o amamos, que nós nos amamos, melhor dizendo. E não buscarmos a Deus de todo o nosso coração nos leva a estarmos misturando o santo com o profano, coisa que Daniel, Ananias, Misael e Azarias pagariam com as próprias vidas e não o fariam. Mas muitas vezes, levianamente, nós estamos misturando o santo e o profano. E eu quero te dizer que todas as vezes que você mistura o santo e o profano, você fica fraco.
você se enfraquece, a carne fortalece e você espiritualmente enfraquece. O terceiro fator, então, que deixamos, pelo fato de que deixamos de resolver firmemente, é estarmos misturando o santo e o profano, enfraquecendo-nos. O que leva-nos finalmente ao quarto fator de deixarmos de resolver firmemente propósitos diante de Deus, que é aprofundarmos-nos em uma vida de conforto e maus costumes que, como o terceiro fator, só fortalece a carne. Levando-nos tudo isso a um cristianismo fraco, omisso, permissivo e que talvez nem cristianismo seja. Nós temos visto um cristianismo hoje em dia adaptado ao entretenimento, aos usos, aos costumes, um cristianismo que já era ruim no século XX e ficou pior no século XXI, mas a palavra de Deus não muda. O povo separado para o louvor da glória do Senhor, que é um povo que diz a palavra exclusivamente dele, tem que ter o mesmo padrão, e o padrão é Cristo. Em Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 23, diz assim: a meu povo ensinarão a diferença entre o santo e o profano, e o farão distinguir entre o santo e o limpo. Será que este é o evangelho que temos visto sendo pregado na mídia, nas televisões, nas postagens das redes sociais, aonde você vê festa gospel e você fica apavorado com o que vê ali? Festa junina gospel, carnaval gospel, árvore de Natal dentro de igreja. Tantas heresias, tantas idolatrias. Nós muitas vezes colocamos os nossos olhos na idolatria explícita da Igreja Católica, que se dobra diante de santos e que coloca deuses estranhos como Maria, como intercessora, que inventa histórias como a ascensão dela, que não está na Bíblia, que ela não é nada mais, nada menos do que uma repetição das Semíramis da Babilônia, e que o menino Jesus no colo dela não é outro senão Tamuz, e que o Deus deles não é o nosso Deus, mas é Nimrod, a mãe de todas as prostituições. Mas não é só nela não que nós vemos um propósito totalmente adulterado e desviado da vontade de Deus. Nós temos visto pessoas com propósitos esquisitíssimos dentro da suposta igreja protestante dos nossos séculos, que é tão apóstata quanto a igreja católica, meu amado. Mas Deus tem separado um povo de propósito firme, um povo exclusivamente seu, para o louvor da sua glória, um povo que olha para esse mundo condenado e vê que nós estamos vivendo os últimos dias, onde nós estamos sendo preparados e forjados, e já não é mais tempo nem de preparação, mas de arregaçar a manga e ir para a última colheita. Em amor, sim, porque o amor é o vínculo da perfeição, mas em propósito firme de pregar o evangelho completo da e na verdadeira graça de Deus em Cristo Jesus. Tito 2, de 11 a 15 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas olha, ela se manifestou salvadora, diz aqui, educando-nos, para que renegadas
a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, meu amado, exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras. E o Espírito de Deus nos diz aqui, eu repito, pela misericórdia dele e pela oportunidade que eu agradeço que ele me dê de falar com você: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Eu não estou preocupado se você vai me desprezar, mas você que está em Cristo, não me despreze, porque eu falo pelo Espírito do Senhor. Em Miqueias 3:11 diz assim, a respeito de muito do que a gente tem visto hoje, de muito do que a gente tem ouvido hoje, de muito do que a gente tem abominado hoje, que não é a igreja de Jesus Cristo. Diz assim, olha o que está escrito aqui: seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. Meu Senhor tem misericórdia. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. E eu vou lhes dizer, não é que nenhuma desgraça vai lhes acontecer, tem lhes acontecido, porque eles são guias cegos, que não entram e não deixam milhões entrarem. Muitos estão indo para o lago de fogo, muitos estão indo para o Hades, muitos estão morrendo sem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, porque estão comprando um evangelho barato. E sabe, meu amado, eu não estou fugindo do cerne, do início da reflexão, não. É para que nós consideremos que nós, mais do que nunca, precisamos ser pessoas como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, resolver firmemente não nos contaminarmos com as finas iguarias deste mundo. Nós precisamos fazer a diferença em um mundo corrompido, corrupto e condenado e em condenação. É a última colheita, o tempo está próximo, as coisas estão por terminar. Eu quero chegar ao final lendo aqui Lucas, do versículo 17, Judas, de 17 a 23, aonde diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Eu só posso compreender que este é o último tempo. Pessoas que escarnecem, elas pensam assim: não, Deus não nos punirá, Deus não nos alcançará, mas punirá, mas alcançará. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quantos que você conhece que estão na dúvida, meu amado? Quantos que você conhece que lá no íntimo não têm certeza se são nascidos de novo, se estão seguindo Jesus? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo.
quanto a outros, sede também compassivos em temor. Eu vou explicar para você o que é ser compassivo em temor. É você ter para com as pessoas uma compaixão na medida real da necessidade delas e fazer firme propósito de você ter compaixão na medida real da necessidade delas. É você abrir mão do relacionamento social como prioridade para com aquela pessoa. É você abrir mão de você ser primo de alguém acima de tudo, amigo de alguém acima de tudo, companheiro de passeio de alguém acima de tudo, colega de relacionamentos interpessoais e de ambiência social acima de tudo, e olhar com um olhar atento, com atitudes atentas às verdadeiras necessidades delas, mesmo a despeito de talvez isso abalar aquele relacionamento que é confortável para você. Na devida constatação da terrível expectativa de juízo eterno que pesa sobre elas. Este é o temor. Isso é que Judas fala como ser compassivo em temor, não olhando-as pelos nossos interesses, mas pelos interesses delas, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui também é fazer um firme propósito de talvez não beber uma taça de vinho com quem a consciência dela seja afetada porque você bebe uma taça de vinho com ela. Não sair para restaurantes e participar de festas e churrascadas e viagens, porque para com aquela pessoa o propósito é evangelizá-la. Mas, meu irmão, eu gosto tanto da companhia dela, mas então o Espírito de Deus está dizendo, não a use, antes deixe que Deus o use para que você seja bênção na vida dela e quem sabe amanhã ela possa ser bênção na sua vida e vocês possam usufruir de toda essa boa ambiência social, mas ambos verdadeiramente em Cristo. Porque eu não posso conceber que eu conviva socialmente, que eu faça uma viagem junto, que eu saia para restaurante, que eu participe de churrasco, que eu tenha um convívio familiar com pessoas que ao mesmo tempo eu supostamente digo que amo-las no meu coração e às vezes até para elas eu digo, não, eu te amo, mas no fundo eu sei que o testemunho dela é de alguém que não anda com Jesus. No fundo eu sei que o testemunho dela é o testemunho de alguém que ainda precisa nascer de novo. Então, isto tem que ser, acima de tudo, o meu firme propósito de não me contaminar com a vida dela neste mundo para me envolver na verdadeira necessidade da vida dela, no sentido de ser eu instrumento para que Deus a leve para o mesmo mundo que eu fui levado pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu querido, ame, mas ame com o amor de Deus. O amor de Deus não visa os seus próprios interesses. O amor de Deus não visa resolver a sua ambiência. Faça um firme propósito de ser sal e luz no teu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento pessoal, na tua igreja. Pregue o evangelho completo, onde tem muito do expor a natureza pecaminosa e do relatar a respeito dos pecados advindos da natureza pecaminosa, porque assim a pessoa vai comparar com o seu estilo de vida e perceber as diferenças. Esta é a pregação completa. E também é óbvio, chegue no ponto essencial da redenção, da salvação que há em Cristo Jesus, mediante a nossa inclusão em nossa morte e ressurreição com Cristo. Fostes mortos,
fostes ressuscitados, fostes refeitos novas criaturas em Cristo Jesus. Dê também o teu testemunho de santidade. O testemunho de santidade de Daniel impactou o olho do furacão do pecado dos tempos dele, Babilônia. Não importa o ambiente que você viva, a inconveniência que seja, a corrupção que esteja, não pode ser pior do que o lugar aonde Daniel foi colocado para ser um exemplo para a minha vida e para a sua vida, do que é a palavra que diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu te abençoo em nome de Jesus com essa palavra. Faça firme propósito de ser sal e luz, de ir pregar, anunciar, não importar o preço que pague, porque qualquer preço que você pague de perseguição por conta de ser fiel ao evangelho completo e à verdadeira graça é pouco em face da glória que está por vir. É pouco em face do preço que o Redentor pagou pela minha vida e pela tua vida. Eu te amo, eu te abençoo e eu oro por você em nome de Jesus.